Bom dia. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Bom dia aos que nos assistem pela TV Câmara e que nos assistem pelas redes sociais. Então, meu assunto de hoje é sobre a presença do secretário de Trânsito e o diretor da Visat na quinta-feira após a sessão. Todos acompanharam na semana passada. Alguns vereadores, na grande maioria, repercutiram aqui as ligações e as demandas de diversas reclamações sobre o transporte público em diversas linhas. Alguns um pouco mais, por exemplo, nossa colega vereadora Denise Pessoa, vereador Renato Oliveira, em algumas linhas específicas. Algumas linhas essas como a do século XX, a região do Desvio Risso, linha do Jardim Iracema. E de imediato agradecer o líder do governo, que foi muito ágil, que na terça-feira, na sessão, quando houve o pedido dos vereadores, o líder do governo já entrou em contato. E o secretário, além de já confirmar a presença para a quinta, ainda trouxe o diretor da Visat para que pudesse esclarecer as dúvidas dos vereadores. Peço desculpa aos vereadores que não foram convidados, mas aqui a reunião seria da comissão e logo após resolvemos abrir aos demais vereadores. Tivemos a presença do vereador Renato Oliveira, da vereadora Denise Pessoa, da vereadora Tatiane Frisso e os vereadores da comissão. E além das votações também, o assunto também que era dúvidas era sobre as gratuidades. Eu fiz algumas anotações aqui, vou ler mais ou menos como foram colocados pelo diretor da Visat e pelo secretário para que seja de maior transparência possível, para mostrar que a comissão está fazendo o seu papel em cobrar a empresa concessionária e atender às demandas aí da população. Então, o diretor, o Gustavo Marques, destacou que as medidas que estão sendo tomadas em relação à higienização dos veículos. Hoje, atualmente, a empresa conta com 25 funcionários exclusivos para realizar o serviço de higienização. Nos questionamentos, ele concordou que realmente existe a falta de alguns motoristas, tendo em vista que muitos dos profissionais fazem parte do grupo de risco. Em tempos normais, a empresa conta com 295 motoristas e 22 motoristas reservas. Atualmente, mesmo com apenas 50% dos motoristas, a Visat está com 32 motoristas reservas devido à alta incidência de faltas. Relatou das dificuldades financeiras que estão sendo enfrentadas pela empresa, que desde março não quita seus impostos municipais e estaduais, num valor aproximado de 2,5 milhões. De acordo com ele, o parcelamento de salários está sendo necessário, tendo em vista que a empresa tinha uma receita aproximada de 10 milhões. Esta receita caiu para 4 milhões e a folha de pagamento ultrapassa os 5 milhões de reais. Atualmente, a empresa opera com 55% da frota e, desde o início da pandemia, se reduziu em 64% o número de passageiros. Que toda a operação da empresa, desde o início da pandemia, como a quantidade de horários, tamanhos dos veículos em cada linha e outros fatores, se baseia nos relatórios de fiscalização da Secretaria Municipal de Trânsito. E as reclamações são pelo SAC. Destacou que atualmente a demanda de passageiros está muito variável, o que por vezes dificulta a programação da empresa. Citou um exemplo, que na sexta-feira, dia 8 de maio, foram mais de 64 mil passageiros. E na segunda, dia 11 de maio, foram 56 mil passageiros. E mais ou menos esses os principais relatos do diretor.
Agora sobre o relato do secretário de Trânsito. Falou que atualmente existe 8 fiscais de trânsito realizando a fiscalização de todo o sistema de transporte coletivo. Estes fiscais percorrem principalmente as EPIs, as linhas alimentadoras e as linhas troncais, planilhando a quantidade de passageiros dentro de cada veículo. Este resultado serve para balizar e adequar constantemente o serviço. Lembrou que os veículos menores podem circular com lotação correspondente ao total de passageiros sentados, mais 10 passageiros em pés. E os articulados sentados, mais 15 em pés. Sobre as gratuidades para idosos entre 60 e 64 anos, todos que estão passando por tratamento de saúde, assim como deficientes que solicitam passe livre à Secretaria de Trânsito, estão sendo liberados. Isso também serve para os estudantes que, mesmo sem ir à aula, fazem estágio e precisam do transporte coletivo. Quanto às lotações, o secretário foi claro que diariamente eles avaliam o serviço, de acordo com os resultados obtidos pelos fiscais, e que essa comunicação com a Visat acontece quase que de forma instantânea, prezando pela qualificação e a adaptação do serviço neste momento de pandemia. E para aqueles que recebem reclamações acerca do transporte, o secretário Afonso disse que qualquer vereador que receber alguma demanda pode ser encaminhado diretamente no telefone e no WhatsApp particular dele. E o diretor da Visat deixou como a forma mais rápida o saque, direto na Visat. Então, essas foram as manifestações obtidas pela Comissão do Desenvolvimento, Transporte e Urbano. Era isso, senhor presidente. Obrigado.